eu queria, Carol, dizer que, olha, o que você falou que contaria para a gente hoje, o seu testemunho, eu vou te falar. Olha, impossibilidades, sabe? Coisas que para nós parece impossível que se realize. Deus promete e ele vai cumprir. Basta que o homem se entregue a Deus. Carol, eu havia falado que te conheci no NASP. No NASP, na realidade, a sua mãe foi para lá depois, etc. Mas você, para te livrar a barra, eu era professor no NASP e você era uma menina, tá bom? Ficou melhor assim hoje? Uhum. Sim. Você estava Exatamente. menina e eu já de cabelo, bom, cabelos brancos aí também, você também não me judia, né? Mas eu já era, né? Mas com duas filhas, você nem casada era, então te livrei a barra agora, tá bom? No sábado passado eu judiei um pouquinho. Nada, tranquilo, pastor. Irmãos, muito bom poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Foi exatamente 6 anos atrás, quando eu conheci os momentos a sós com Cristo, enfim, Deus começou a fazer toda aquela obra de tirar pecados, né, de nos limpar, de nos ajudar a abrir o coração para Ele. E uma das coisas muito difíceis que aconteceu nesse período foi que, assim, eu tinha uma mentira guardada com meu marido. Antes de nos casar, a gente namorava, tal, né? Ele me fazia uma pergunta de vez em quando, e aquilo para mim não tinha relevância. Só que para ele eu sabia que tinha, então eu mentia. E daí, nesse momento, Deus falou, né? Deus pressionou. Lembra daquela mentira que você contou? Você vai ter que confessar para ele que você mentiu e que não, as coisas não eram como você dizia que eram. E isso, assim, foi muito difícil. Quando eu contei para ele, ele ficou muito bravo comigo, ficou muito nervoso, muito estressado. Mas, né, Deus faz a obra, graças a Deus ele conseguiu, ele me perdoou e graças a Deus. E nesse momento nós estávamos vivendo uma crise conjugal muito grande. Nós estávamos realmente assim, a ponto de nos separar, porque um não suportava mais do outro. Bem, e eu fui para o meu primeiro retiro no final do ano, dos momentos a sós com Cristo, né? Onde a gente passa ali 7 dias em vigília. Irmãos, eu não sou, Deus não fala assim comigo sempre. Eu queria muito poder sempre ouvir a voz de Deus, mas não ouço, passo muito tempo não ouvindo. Ouvindo sim, através da palavra, através de um hino, impressões, mas não ouvindo. Mas nesse retiro, 6 anos atrás, foi lá no Mato Grosso do Sul, eu ouvi Deus falar comigo, e Deus falou assim, muita coisa importante. Primeira coisa que ele trouxe para mim, ele trouxe assim, que naquele momento de crise conjugal, a gente tinha decidido fazer um culto de ação de graças, para poder, e até falei para ele, falei, mas nossa, o que a gente vai fazer lá, né? A nossa vida tá uma miséria, e eu nem queria ir lá, porque eu estava triste, o nosso casamento fracassado, mas assim, a gente foi, ele tinha convidado um grupo para cantar, e naquele momento eu ganhei, eles deram um presente para mim e para o meu esposo, e eu ganhei uma bombonière com frutas secas, castanhas, e quando eu recebi aquele presente, eu tive um sentimento assim diferente. A gente sempre fica feliz quando ganha um presente, mas só que eu não fiquei feliz, eu fiquei muito feliz, eu fiquei felicíssima. E eu agradeci muitas vezes, e eu olhava para aquilo, e aquilo me fez muito bem. E nessa vigília, Deus me fez lembrar, porque o aniversário de casamento foi em dezembro, no início, e a vigília no final de dezembro. Deus me fez lembrar desse acontecimento, e Deus falou assim, você lembra disso? Aí Deus falou assim, eu te dei aquele presente. Eu te dei porque eu queria te confortar, eu queria te fazer feliz, eu queria que você ficasse bem. E assim, foi muito especial aquilo para mim. Depois, eu liguei para o irmão e eu falei, irmão, foi Deus que me deu e tal. E ele disse que orou durante um mês, perguntando para o Senhor o que ele deveria me dar. Então, Deus mostrou aquele presente, foi especial. Só que daí Deus continuou, e Deus pegou e falou assim, foi como se Deus tivesse aberto uma cortina,
E eu havia tido alguns conflitos com meu marido um pouco tempo atrás, antes, e Deus falou assim: olha, você se lembra dessa situação aqui, quando seu marido falou isso e você bateu de frente e você não aceitou? Nesse momento, Satanás venceu na sua vida, porque quem estava ali através do seu marido trazendo aquelas colocações era eu, e você não aceitou, você rejeitou. E daí Deus falou assim: olha. Aí Deus foi trazendo várias situações e foi me falando assim: olha, todas as vezes que você bate de frente com o seu marido, você está batendo de frente comigo. Você está agindo contra mim, contra a minha vontade. E aí Deus falou assim: olha, se você não consegue se submeter, respeitar uma pessoa que você vê, como que você vai conseguir se submeter e respeitar alguém que você não vê? E aí, Deus continuou dizendo, Deus falou assim, olha, a partir de hoje, né, eu quero que, daí Deus trouxe 3 coisas, 3 orientações que para mim são leis. Deus falou assim, primeira coisa, você não vai falar mal do seu marido para ninguém. Isso já está escrito, a irmã White fala, né, que o coração da esposa deve ser a sepultura dos defeitos do marido, tal, enfim. E aí Deus falou, você não vai falar para ninguém. Eu falava mal dele para minha mãe e para uma amiga minha. Eu sempre ligava, reclamava, tal. A segunda coisa que Deus trouxe para mim nesse momento, Deus falou assim: você não vai criticá-lo por nada que ele fizer. Não importa o que ele faça, você não vai criticá-lo. Eu era acostumada a fazer isso, bater de frente e ainda criticar. Deus falou assim, todas as vezes que você vê que ele está agindo de forma incorreta, você vai vir falar comigo, você não vai falar com ele. Deus fechou minha boca. E número 3, Deus falou assim que era para eu obedecer, acatar tudo o que ele trouxesse para mim. E Deus disse assim, eu cuido de você através do seu marido. E assim, naquele momento eu fiquei calada porque Deus foi falando, e era tudo muito diferente, tudo muito novo, eu fiquei estarrecida. E depois daquilo eu contei para o meu marido, eu testemunhei e fui para casa. Irmãos, quando eu fui para casa, começou um processo de morte, literal, assim, na minha vida, porque eu chorava muito, porque era muito difícil. Porque eu estava acostumada, meu marido se levantava, eu batia de frente contra. Então, agora eu ia naquele impulso e eu não podia falar nada. Então, eu ouvia e obedecer era morte também, porque imagina, eu sou mais esperta, eu sou mais inteligente, o meu é o melhor, e agora eu tinha que me submeter àquilo que ele trazia. Então, foi um sofrimento muito grande, eu chorava muito, eu chorava de dia, eu chorava de madrugada, eu falava, Senhor, o Senhor vai me matar desse jeito. E muitas vezes eu estava em casa sozinha e eu queria ligar para minha mãe para reclamar, e o Espírito Santo falava, fala comigo. Eu falava, eu não quero falar com o Senhor, eu quero falar com a minha mãe. E ele dizia, fala comigo. E assim, foi uma guerra muito grande. Mas assim, pela misericórdia do Senhor, eu consegui, não 100%, é claro, tudo com muita dificuldade. E aquele momento difícil foi passando, foi se tornando um pouco mais fácil. E à medida que Deus me colocava no lugar que eu deveria estar de esposa, ele foi levantando o meu marido, porque meu marido ele era fraco na sua liderança. Ele não assumia o sacerdócio dentro do lar. Mas aí Deus foi levantando, ele foi conseguindo se posicionar conforme era a vontade do Senhor. À medida que eu baixava, o Senhor me baixava, o Senhor o erguia. Não me baixava assim no sentido de me tornar menos importante, mas o orgulho tinha que passar por esse processo de humilhação, de entender quem era Deus, quem sou eu, quem era meu marido, quem eu era. Por conta de toda a infância turbulenta, eu não tinha essas coisas bem ordenadas na minha mente. Deus precisava estabelecer uma ordem. Irmãos, e aconteceu que assim eu vivi durante esses 6 anos, né, nessa luta,
Mas com 1 ano e 2 meses, exatamente, eu estava fazendo uma caminhada e eu era acostumada a falar mal do meu marido para Deus quase que o dia inteiro, o tempo todo. Eu reclamava, já que eu só podia falar com ele, então eu reclamava de tudo, eu falava mal de tudo o tempo todo, e eu estava caminhando e falando mal do meu marido para Deus. Nesse momento, o Senhor veio novamente e ele perguntou assim para mim: você acha que eu errei na escolha que eu fiz para você? E quando Deus me fez essa pergunta, de novo eu emudeci. Eu me calei e daí eu comecei a refletir, o Espírito Santo me levou a refletir em tudo aquilo que Deus tinha me dado como bênçãos através do marido que ele tinha me dado. Junto com o marido eu recebi muitas bênçãos que eu não conseguia enxergar. E aí comecei naquele momento a considerar tudo isso. E aí, irmãos, as coisas foram mudando dentro do meu coração. Dentro do meu coração. Eu comecei a sentir mais apreço pelo meu marido, comecei a olhar para ele com um olhar diferente, de admiração, de carinho. Então, Deus começou assim a enternecer o meu coração. E a partir daquele momento, eu não vou dizer que nunca mais eu reclamei, mas assim, é muito difícil quando acontece uma situação e que eu vou triste para o Senhor e eu falo: Senhor, eu não gostei disso, eu fiquei triste por isso. É muito difícil, porque as coisas se mudaram dentro do meu coração. Porém, eu vou caminhando aqui para o final. Terça-feira dessa semana foi um dia muito especial, porque eu estava já há alguns dias conversando com o Senhor e ele vai caminhando a gente, né, para algumas reflexões importantes. E nesse dia, conversando com o Senhor e trazendo diante dele os meus pensamentos, as minhas emoções. E eu falei assim, uma coisa assim que eu não tinha parado para pensar ainda. Eu falei: Senhor, quando meu marido fala para eu ficar com ele conversando, né, fazendo carinho ali com ele durante o dia, é o meu horário de serviço, é o meu horário que eu tenho tanta coisa para fazer. Eu falei: Senhor, eu penso assim que é perca de tempo. Eu fico triste, eu fico chateada, eu fico com raiva, eu não quero estar lá, eu não quero fazer isso. E aí, irmãos, conforme eu fui falando isso para o Senhor, ele me ajudou a perceber que, embora muitas mudanças tenham acontecido no meu comportamento em relação ao meu marido, o meu coração ainda continuava resistente. O meu coração ainda continuava rebelde em aceitar aquilo que o Senhor tinha dado para mim como presente, como proteção, como amparo, como abrigo. E aí Deus pegou e me mostrou assim que isso se reflete, a rebeldia do meu coração ainda, se reflete na minha casa. Eu já fiz cursos de organização, eu já fiz grandes mudanças na organização da minha casa, mas uma dificuldade muito grande de limpar, de manter, de organizar, de estabelecer horários. E aí Deus falou assim: sabe por que você não consegue? É porque o seu coração não está aceitando ainda plenamente aquilo que eu te dei. E eu compreendi isso. Então, mais uma vez, eu pedi perdão ao Senhor e eu aceitei finalmente a bênção de Deus, né, do meu casamento, que ainda no meu coração eu ainda estava resistindo. Por que resistindo? Porque vai contra a minha natureza. A minha natureza quer se rebelar, a natureza quer dominar, quer controlar, não quer obedecer. Então eu resisto ao domínio de Deus na minha vida. Mas novamente, né, houve a reconciliação. Eu falei: Senhor, eu te aceito na minha vida, eu aceito o sacrifício do Senhor Jesus por mim, e eu voluntariamente me submeto ao Senhor e aceito. Irmãos, eu aceitei. E Deus, assim, nesse restante de semana, Deus fez uma obra, assim, muito grande na minha vida. Porque daí Ele me fez lembrar da minha sogra. Lembra que eu falei das 3 coisas que eu trazia para o Senhor, e uma delas era a minha sogra?
Então, aí, Deus me fez perceber, porque, assim, nesses 6 anos, o meu relacionamento com a minha sogra mudou muito também, e no sentido de não bater de frente, de algumas atitudes, assim, até no coração, porém, Deus me fez perceber que no meu coração eu ainda rejeitava a minha sogra, que no meu coração eu resistia. Resistia por quê? Por medo, por querer me proteger. Mas aí o Senhor, né, me ajudou a perceber que eu não preciso ficar me protegendo, caso eu receba algum ataque, que eu preciso amar, que eu preciso estar pronta a servir, e quem vai cuidar de mim vai ser Ele. Então, daí mudou. Eu senti vontade de ligar para ela, e eu liguei para ela, e eu disse para ela que ela é uma bênção na minha vida, porque ela ora por mim, porque ela me trata com carinho, ela me dá presentes. E dentro de casa, organização, limpeza, estabelecimento, assim, o delegar de atividades para os filhos, tudo se ajustou. E assim, eu não sou capaz de transmitir em palavras como que Deus tem sido abundante em derramar as suas bênçãos sobre a minha vida. Mas estou recebendo as bênçãos, mas estou tomando o cálice. E bendito seja Deus, porque o meu cálice é muito mais suave, né, do que o cálice que Jesus teve que beber por nós. Amém, pastor, é isso. Olha, Carol, eu acho que você teria até mais coisa, né? Você ficou preocupada com o tempo, não foi isso, não? Foi Sim, talvez. pastor. Mas, Carol, agradeço porque o seu testemunho, com certeza, mais uma vez prova de que quando eu orava pedindo a Deus qual é o texto, Senhor, que nós vamos estudar pela manhã, e eu estava com a mesma coisa da semana passada. A gente sempre tem uma inclinação para seguir certos impulsos, certas vontades pessoais, e Deus dizendo, não, esse, Senhor, mas esse não tem conexão com os outros dois, que a gente, mas eu não estou vendo. Escolha esse. E sabe, Carol, mais uma vez nós estamos vendo Deus guiando os detalhes que nós não imaginamos. E você não Amém. imagina o quanto o seu testemunho vai ajudar muitas famílias. Por quê? O inimigo sempre pega o lado fraco na família, ou é o esposo, ou a esposa, e com essa fragilização que ele faz dentro do núcleo familiar, ele conhece destruir a igreja. E o inimigo é astuto, mas se Deus quiser, nós vamos ter uma família aí de forte também no seu núcleo principal, que é a família. Eu oro pela minha família e estarei orando por sua família, e eu tenho certeza que Deus vai nos concretizar maravilhas, porque é Ele que guia, vem dele tudo. Muito obrigado mais uma vez, Carol, por seu testemunho.